the fake news. They tell you fake news. It's fake news. Fake. Fake news. Fake news. A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa em português é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação do ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. É isso que acontece, por exemplo, durante os períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciarem as eleições norte-americanas de 2016. Nas eleições de 2016, onde o termo foi popularizado, o Facebook reconheceu que até 126 milhões de seus usuários foram expostos a publicações de uma empresa durante as eleições presidenciais, o equivalente a 1/3 da população norte-americana. O Twitter identificou 3.814 contas dedicadas a essa atividade. Os serviços de espionagem dos Estados Unidos acusam diretamente Moscou de orquestrar todo um estratagema que inclui a evasão dos e-mails democratas, notícias falsas e propaganda para favorecer a chegada de Donald Trump ao poder em detrimento de Hillary Clinton. O que ainda se investiga nos Estados Unidos é se o atual presidente e seu entorno colaboraram com a Rússia em algumas dessas coisas. E o que também não se sabe é qual foi a influência real dessa campanha de intoxicação no resultado eleitoral em 8 de novembro de 2016. A resposta curta é que não há resposta. Nenhum cientista político pode descartar e quantificar o quanto afetou o roubo e difusão de e-mails dos democratas e dos boatos. Guarda, bom dia! Bom dia, senhor deputado! De eleições, as fake news tiveram um grande impacto nos votos brasileiros, tanto que isso, de acordo com um estudo da organização Havas, 98,21% dos eleitores do presidente eleito Jair Bolsonaro foram expostos a uma ou mais notícias falsas durante as eleições. E 89,77% acreditaram que os fatos eram verdadeiros. Em contraposto, no dia 3 de outubro, o canal de combate aos boatos e fake news contra Lula e Fernando Haddad e Manuela Dávila recebeu 15 mil denúncias em menos de 24 horas, desde que foi criado. Felizmente, houve um grande movimento para amenizar o impacto das fake news. Podemos citar o vídeo de Felipe Castanhari do canal Nostalgia, As Fake News de Bolsonaro e Haddad, em que ele alerta sobre certas notícias falsas que circularam na web. Também podemos falar do site E-Farsas e do site Gazeta do Povo, que desmentiram notícias falsas que surgiram nas eleições presidenciais brasileiras de 2018. As inovações tecnológicas têm trazido grandes desafios aos operadores do direito. Na seara de fake news, a velocidade de propagação urge a tomada de medidas eficazes visando minorar os danos sofridos por terceiros. Várias iniciativas têm sido debatidas sobre esse tema, tais como criação de grupos de trabalho, proposições legislativas, reuniões com provedores de aplicação de internet, agências de checagem de fato, utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina para detecção e combate aos bots, dentre outros.
Não obstante, a divulgação de boatos, atos criminosos e mentiras tem ganhado espaço na internet. Ademais, em ano de eleição dos representantes do Executivo e Legislativo, em níveis federal e estadual, indubitavelmente o Poder Judiciário será demandado na busca de soluções e decisões eficazes para a resolução desses conflitos. É certo que, ao ser vinculado o material na internet, dificilmente a remoção será feita de forma permanente, pois os conteúdos podem ter sido salvos por quaisquer pessoas. Há sempre o risco de uma nova postagem, devendo a vítima de fake news atentar para um permanente monitoramento de seu nome e fatos na internet. Apesar disso, tanto na área civil quanto no campo criminal, a suspensão da divulgação de notícias falsas é medida eficaz para reduzir seus efeitos danosos.